Bom dia, doutor Eduardo, bom dia a todas as pessoas que estão atentas ao nosso grande portal. Me desculpe, uma pequena gripe me deixa a garganta meio ruim, mas as coisas históricas, e eu vou falar nisso, mas antes um pequeno parênteses, já que se ouviu a reportagem feita pelo ilustre amigo Atílio Rato Júnior. Acho que são os últimos canteiros que nós temos ainda no meio da cidade, que vem lá da ponte, na 7 de setembro, e vai até a rua da Delegacia de Polícia. Mas, na verdade, quase toda a cidade tinha canteiro no meio quando eu cheguei aqui. A Avenida Olavo Moraes, os canteiros vinham lá de cima da igreja e desciam até o portão, chamava Portão da Boa Viagem, que era a saída de Camaquã. Isso era uma obra que advinha lá possivelmente, já acho que vinha do governo do saudoso coronel Silvio Luiz Pereira da Silva. Quem tirou os canteiros da Avenida Olavo Moraes, e tirou de diversas outras ruas de Camaquã, com uma visão de que era necessário tirar em razão do trânsito que estava aumentando, foi o prefeito Amarílio Borges Moreira. Doutor Amarílio tirou todo o calçamento da Avenida Olavo Moraes. Eu tenho fotografia lá de automóvel descendo a Olavo Moraes pelo lado direito, pelo lado direito, com o canteiro que passava, inclusive em frente a onde é minha casa hoje, até o Portão da Boa Viagem. Naquela ocasião, toda a cidade tinha pouco veículo, e a cidade se limitava até o portão. De lá para fora do portão em diante, já eram só vilas e menores ainda existia parte da fazenda Santa Marta, do outro lado ainda era resquício das antigas lavouras, lá dos Ferreira, né? Dos irmãos Silveira, na Ferreira. Mas o Pedro Becker, meu ex-colega, trabalhava na prefeitura antes de ingressar no Banco do Brasil. E ele descia pela 7 de setembro, num carro da prefeitura, cumprindo alguma função que o prefeito Amarílio Borges Moreira tinha mandado fazer, e no descer dobrou mal a rua. Naquela época os carros não tinham direção hidráulica. E subiu no canteiro e foi derrubando postes de luz da Avenida Olavo Moraes, entre a 7 de setembro e a Presidente Vargas, né? Ali próximo daquelas lojas da Moda Home e outras que estão ali. Em seguida, o doutor Amarílio, então, na sua projeção do desenvolvimento de Camaquã, foi um dos primeiros que vislumbrou a necessidade do desenvolvimento da cidade estético e com relação às ruas. Ele começou a tirar todos os canteiros da Avenida Olavo Moraes. Portanto, lá na frente da minha casa, que quando eu fui para lá já não tinha mais canteiro, lá na frente da minha casa, os fios de luz são do outro lado da rua, atravessam toda a avenida. O que vai acontecer ali nessa esquina que o Rato nos mostrou agora. Eu vinha de um casamento em Arambaré, meu ilustre, bravo também, companheiro de banco, Sérgio Cléo e a Maria Carmen, lá nos idos de 1962. E nós vimos de carona, era tudo estrada. A Olavo Moraes tinha calçamento até o portão, como eu estou falando. Ali era a entrada e saída da cidade, tanto que o portão dizia boa viagem para quem saía daqui e bem-vindo para quem vinha de lá. E nós vimos de Arambaré desse casamento, e o colega que vinha de carona, o saudoso colega Vitório Abreu, e a esposa moravam na Olavo Moraes ali embaixo, perto na última quadra, quem fala daqui. E vindo para Camaquã, a esposa do Abreu disse: é aqui que nós moramos, seu Cacau, que era o outro colega do banco que vinha na direção do carro, eu vinha de carona. Carro americano importado, porque ainda não existia a indústria brasileira, só tinha a Volkswagen.
e muito incipiente ainda. E simplesmente o José Carlos dobrou e passou por cima do canteiro para deixar os dois caroneiros, que era o Abreu e a esposa, na casa deles. Este era Camaquã, os canteiros de fora a fora. Foram modificados a partir daquele governo 63 até 68, 5 anos, porque houveram uma prorrogação de 1 ano do mandato, do então doutor Amarílio Borges Moreira, que foi quem começou a tirar isso aí. Então, a 7 de setembro é a última das ruas, eu acho, pelo menos das ruas centrais, que ainda tem calçamento. E agora, pelo que eu soube aqui, está sendo retirado. Muito bem. Feita essa referência histórica direta à nossa cidade, os assuntos políticos estão meio complicados. Está havendo debate entre o Senado Federal, discussão de droga com a Corte Suprema nossa. Então, o Senado aprovou uma lei para debater a jurisprudência da Corte Suprema. Então, essas confusões nós vamos deixar para falar depois, em outra época, em outra ocasião, e quando tomarem o rumo certo. As eleições municipais ainda estão muito lentas, ainda não começaram bem. As notícias existem, mas não, então vamos deixar para falar mais adiante. O que falo hoje? Falo naquelas datas históricas gerais, que eu sempre gosto de falar, fazendo referência aos dias atuais. Então, dia 14, domingo passado, agora, 14 de abril de 1912, ocorreu uma das maiores tragédias que o nosso mundo já viu, que foi quando afundou o navio Titanic, morrendo 1.517 pessoas, salvando-se apenas 607 pessoas. Foi uma das tragédias que a história da humanidade nos mostra. Existem algumas, como o dilúvio, que foi imposição que Deus determinou que ocorresse. Existem outras, como a destruição da cidade de Pompeia pelo vulcão Vesúvio, na Itália, que foi uma tragédia que não foi causada pela mão humana, foi uma tragédia natural. O Titanic é a mistura dos dois. O Titanic foi feito pelo homem, mas também a tragédia foi natural, já que bateu num iceberg. E quem olhar a história do Titanic vai ver que a construção dele foi feita para não afundar, só que houveram erros, e aí os erros são dos homens. Primeiro, em vez de ficar oco a parte de baixo, que é o que faz o navio flutuar, né, aquilo fechado e sem nada dentro, eles fizeram diversos compartimentos. A ideia era genial: se um compartimento daqueles furasse, os outros compartimentos segurariam e o navio, embora pudesse ficar um pouco inclinado e um pouco submerso, não afundaria. Só que depois dessa construção feita, tiveram que passar os fios de luz. E aí, para passar os fios de luz, que houve o problema. Se nós passarmos os fios de luz lá embaixo e houver a ruptura de um dos tanques, vai ingressar a água pelo buraco do fio de luz. Então fizeram os fios de luz bem alto, na parte bem de cima dos tanques, não pensando que a água jamais chegasse ali. Mas no caso do Titanic chegou, e aí todos os tanques foram enchidos, e aí veio a tragédia de que o navio acabou afundando quando era uma previsão. E existem diversas, talvez essa seja uma das tragédias mais, da qual mais se fizeram filmes, escreveram livros na história. Eu li um livro chamado Resgatem o Titanic, não estou lembrado do nome do autor, escrito na década de 80, ou década de 70, 80, acredito, nos inícios dos anos 80, que estavam procurando o navio Titanic, ainda não estava localizado no fundo do oceano, porque ele está a 3.700 e alguma coisa metros abaixo do nível do mar. E este livro previa, então, a descoberta
do Titanic, o levantamento dele e a puxada dele até o porto de Nova York. Só que não é assim. Porque quando o navio afundou, em razão do seu tamanho, do peso e das coisas, ele quebrou. E quando localizaram o Titanic, em 1985, foi que os submarinos conseguiram localizar o Titanic, quer dizer, 73 anos depois de ter afundado. Quando localizaram, haviam 2 pedaços, com distância, metade do navio para um lado e 800 metros de distância a outra metade. Então, aquela história de resgate no Titanic, que era uma ficção, era um livro, evidentemente nunca vai poder se realizar. Não tem como levantar aquilo, a despeito da distância, e agora do centenário, 112 anos, que não tem mais condições algumas de tirar. Já houveram diversas passagens de submarino por lá, mas não dá nem para o homem descer do submarino lá embaixo, nessa profundidade, em razão do peso da água, da pressão, e então não tem como... pessoalmente, o homem tem que ser tudo através de robôs e coisas. Então o Titanic nunca mais vai ser resgatado. Este episódio ocorreu em 14 de abril de 1912. Portanto, agora, no dia 14 de abril passado, que foi domingo, fizeram-se 102 anos dessa grande tragédia, como existem outras tragédias por aí, mas grande parte delas pela mão humana. As Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, foram proposital, foi uma tragédia grande, enorme, milhares de pessoas faleceram, eu não sei se chegou a milhares lá, mas se não chegou, anda perto, mas foi causada pela mão do homem e proposital, não causada pela mão do homem por uma falha técnica como o Titanic. Em 25 de julho, o Titanic não foi o único grande afundamento da história. Existem 2 ou 3 navios de guerra da Segunda Guerra que levaram muita gente. Existe, inclusive, comentário para outra ocasião, um que foi afundado aqui no porto de Montevidéu pelos próprios alemães, um navio alemão, durante a Segunda Guerra, acho que em 1944 ou 45, que o próprio comandante afundou um navio porque os americanos estavam chegando e iam pegar o navio ali, e o governo do Uruguai, na época, o Uruguai não participava da guerra, o Uruguai era um dos países que estava fora, e havia liberado, então eles afastaram o navio do porto e antes de ingressar no oceano afundaram. Mas isso é um comentário para outra ocasião. Mas eu me refiro aqui ainda a outras tragédias grandes que foram causadas por aí afora, no mundo inteiro, e tem uma outra, e esta não foi causada pela mão do homem, que é o naufrágio do navio Andrea Doria, ocorrido em 25 de julho de 1956, esse eu já me lembro, foi exato um dia seguinte aos meus 15 anos, em que afundou o navio Andrea Doria. Era um navio de luxo como o Titanic, era um pouco menor, não tinha como o Titanic 224 mil pessoas dentro, mas tinha 1.706. O navio Andrea Doria era um extremo luxo e afundou porque foi batido por outro navio, o Stockholm, próximo ao porto de Nova York, só que em sentido transversal. O Andrea Doria foi batido pelo meio, de ponta por outro navio, e culminou que os dois afundaram, mas houve resgate rápido. E aí só 47 pessoas morreram e o resto conseguiu ser resgatado. Diferente do Titanic, que no mar gelado, próximo à Groenlândia, entre Islândia e Groenlândia naquela época, não fizeram, não conseguiram resgatar. O Carpathia, que foi o navio que veio que estava mais perto e chegou em seguida, levou 2 horas para chegar, porque perto era longe, no Oceano Atlântico naquela ocasião. Mas no Andrea Doria era um navio de luxo extremo, era um navio como apenas para turismo. Era um navio que fazia o trajeto Liverpool, Inglaterra, Estados Unidos, navio norte-americano, embora o navio italiano, perdão. E o nome era Andrea Doria, era de um grande
um grande almirante italiano lá do passado, que eu não sei bem quem era. Este era o nome do navio. Nesse navio, Andréa Doria, estavam presentes grandes personalidades, como não se tem grande notícia disso no Titanic. E entre as personalidades havia o dono do jornal mais famoso da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, que ocupava a cabine de mais luxo. Ele e a esposa, que tinha quadros expostos na parede de artesanato de primeiro mundo. O Andréa Doria naufragou total, mas as pessoas foram resgatadas, esse foi resgatado, e encerro fazendo lembrança, havia uma grande artista de cinema de Hollywood, Ruth Roman, que estava naquele navio com um filho de 3 anos, no Andréa Doria, mas ela também escapou, ela também foi salva, ela e o nenê, a criança. Houve muita confusão. Do Andréa Doria, que eu saiba, só existiu um filme, não é como do Titanic, que tem filme desde do preto em branco, lá da década de 50, como os mais recentes, que todo mundo conhece. São aquelas tragédias que ocorreram no mundo por aí afora, como explosões outras vulcânicas aqui no Chile e na cidade do México e outras tantas por aí. Então, o mundo está cheio de tragédias, e uma dessas se fez 112 anos, agora, no domingo, 14 de abril, que foi o naufrágio do Titanic. Volto outro dia com a história do navio que foi afundado pelos próprios alemães aqui próximo ao porto de Montevidéu durante a Segunda Guerra. Bom dia. Bom dia, Dr. Nelson Egon Geiger, e o seu tradicional comentário aqui nas manhãs de quarta-feira.